você mora? Eu moro perto do Fórum Criminal. Perto da Marquês. Mudei pra lá agora, Recife. Vai fazer um ano em dezembro. Eu morava na Vila Madalena. Depois que mudei agora pra lá. Povo do samba. Povo do samba. É, eu preciso conhecer os pedaços. Não conhece, não? Não. Senhor da glória. Eu preciso conhecer o povo. Ah, por favor. Lá tem um campo de futebol e que o pessoal falou que tem samba também. Só que eu já fiz uns 2 contatos pro Facebook e ninguém me respondeu. Porque eu queria para meu filho, tem um filho de 14 anos, né? Para ele se entrosar com o bairro. Deve estar parado também, né? É. Apesar que todo mundo lugar já voltou, né? Então, entrada limitada e tudo, mas já voltaram. Você é do samba? Frequento. A gente é de samba sim. Eu frequento. Você De vez em quando. Eu vou no samba de... Mas sabe aquele Babocados bar? Que é super famoso? Meu vizinho. Eu nunca fui. Mas também é muito caro. Aí você tem que reservar assim, de um mês pro outro. Vamos pensar Vamos aqui. lá. Estamos no ar. Já estamos. Oi, está começando o programa Nossa História, produção e locução de Maraísa Almeida, um programa voltado à cultura afro-brasileira, com música, entrevistas e informação. Na técnica, Adriana Maclay, a Drica. Você pode participar pelo zap 97801-2618, nosso zap mudou, repetindo, 97801-2618. Começamos com a música Samba de Roda para Salvador, interpretação e composição de Ivone Lara, do álbum Alegria Minha Gente, de 1982. Uma homenagem à dona Ivone Lara, compositora, cantora, instrumentista, enfermeira, especialista em terapia ocupacional e uma das primeiras assistentes sociais negras do Brasil. Trabalhou por mais de 30 anos na colônia Juliano Moreira, no Rio de Janeiro, com pacientes de saúde mental. Vocês imaginem o cotidiano dessa mulher, né? O cotidiano de trabalho dessa assistente social negra, atuando nos anos 50, 70. Imagine como não era difícil viver num mundo de democracia racial, da falsa democracia racial, que ninguém podia falar disso, sem se ver em lugar nenhum, e enfrentar dentro de um espaço de saúde mental que era a colônia Juliano Moreira, o enclausuramento, porque não eram só os pacientes que ficavam enclausurados, né? Os trabalhadores desses locais também ficavam trancafiados. E vendo as situações de racismo com esses pacientes e com ela própria. Isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, o nosso tema, que é Enfrentando o Racismo na Assistência Social. Está aqui com a gente a Augusta Santos, que é escritora, poetisa e assistente social, e participa do grupo de estudos das relações étnico-raciais e o serviço social, o GERES. Oi, Augusta, tudo bom? Bom dia. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Sempre peço para que as pessoas que estão aqui se apresentem. A gente traz um currículo básico, né, de formação e tal, mas a gente queria ver um pouco a trajetória, né, que você fez, de onde você veio, a tua família, militância, trabalho, por que o serviço social, por que está num grupo, né, de estudos das relações étnico-raciais. Resumindo assim, como é que você chegou aqui? Tá. Fui caminhando mesmo assim, a duras penas. Sim. Eu sou natural do sertão da Bahia, Mansidão, o nome da minha cidade. É uma cidade bem pequena. Essa cidade ela tem muito mais como referência Brasília do que Salvador.
Então, o pessoal da minha cidade sempre migra muito para Brasília e São Paulo. Salvador está virando moda agora, porque a gente fica até feliz, né, por estar aproximando da nossa capital. Eu sou de uma família nordestina, trabalhadora, pobre. Minha mãe tem 9 filhos, 10 filhos, né, 9 filhos vivos. Minha mãe e meus pais estão vivos ainda hoje. E eu sempre morava na roça. Depois da roça eu mudei para uma cidade vizinha de Mansidão, né? Porque Mansidão a 2002. Nesse período, na faculdade, a questão étnico-racial também não se discutia. A faculdade de serviço social, ela estava centrada naquele momento na questão de classe, achando que discutir classe daria conta das outras demandas de gênero e raça. E passei por essa questão lá na faculdade de inquietação, de não me achar enquanto sou classe ou enquanto sou mulher. Comecei a questionar uma professora, Sueli Gian, né, professora da PUC, e no penúltimo ano que eu estava na faculdade, a gente criou junto, a Sueli, né, e eu participei, o tempo que estive lá, de um núcleo que foi intitulado Gênero e Raça, dentro do serviço social. E aqui estou. Olha aí, ó. Vem de longe, né? Essa história. A gente vai construindo esse caminho, né? Para a gente situar as pessoas que estão nos ouvindo no nosso tema, Augusta, queria começar contextualizando a assistência social no Brasil, né? Historicamente, o que a gente tem hoje tem lastro lá atrás na nossa história, no nosso cotidiano, e está presente aqui, né? Como é que se formou no Brasil a assistência social? Entendi. Tem uma coisa que a gente precisa saber o que é. Assistência social, a gente fala da política pública de assistência social, assim como a gente fala de saúde, de esporte, de cultura, de educação. Serviço social está ligado à profissão de assistente social. Confunde porque o nome é muito parecido, enfim. O serviço social, ele nasceu no Brasil na década de 30. Há uns anos atrás a gente fez uma comemoração muito grande dos 80 anos do serviço social no Brasil. Ele é importado da Europa, né? Um pouco também dos Estados Unidos. E ele nasceu com as senhoras de classe média alta. Não foi as trabalhadoras unidas que organizaram pensando no serviço social para enfrentar as dificuldades sociais, não. Ele nasceu mais para apaziguar a relação. E, como a gente sabe, as negras têm muita dificuldade de acessar a universidade. Então, as assistentes sociais, na sua maioria, naquele momento a maioria, obviamente, inclusive tinha critério para fazer serviço social. Você tinha que ter currículo de família, e eram as madames, eram as damas de caridade que faziam o serviço social. E essas damas de caridade não estavam preocupadas em entender o problema da população, estavam preocupadas sim numa lógica de classe, de apaziguar a relação social, de fazer o trabalhador, a trabalhadora, a pessoa que sofre, entender a sua relação de sofrimento e ali ficar. E no decorrer da história, inclusive, tem um momento muito significante no serviço social, que a gente chama de virada, que na década de 60 para cá, é onde o serviço social reconstrói a sua história. A gente não quer mais ser essa pessoa de apaziguar o sofrimento, porque o sofrimento existe. Então teve assim uma revolução dentro do serviço social. A gente vai para as bases, a gente vai fazer parceria com os trabalhadores do chão de fábrica. A gente vai para lá sentir a dor dele, ver o que está acontecendo, se colocando também na condição de trabalhadora. E aqui o ABC, né, a região do ABC tem uma relação muito próxima com isso, porque o serviço social estava muito perto dos trabalhadores de chão de fábrica aqui, no sentido de se solidarizar, se tornar solidária com essa população, conhecer a sua história e propor uma outra construção de não aquela de apaziguar a situação, de apaziguar o sofrimento. O serviço social tem esse momento, a partir
dessa data, o serviço social começou a se expandir, a pensar em outras categorias, a pensar de uma outra forma de trabalhar, não é? De grupo. A gente trabalhava uma época de grupo e comunidade, das assistentes sociais ir para as favelas, ir para os bairros. O serviço social também, ele nasceu dentro da Igreja Católica na década de 30, aí teve essa construção. Quando foi na década de 60, de 70, 80, o serviço social aproximou da Igreja Católica através dos movimentos sociais, através do MST. E é nesse espaço que o serviço social hoje se constrói, se dedicando, fazendo a opção, se reconhecendo enquanto classe trabalhadora, porque a gente é classe trabalhadora também. Agora, na formação do serviço social e nessa assistência que era feita, a população não fazia parte, a população negra não era o público assistido. Lá nos anos 30, a população negra início, sempre foi o público assistido, porque pobre é negro, né? Na história do Brasil. Só que era assistido de uma maneira assistencialista, no sentido de sem garantia de direito e, de uma certa forma, colocando a culpa do seu sofrimento, da sua dor ao trabalhador. Não o contrário, não o inverso, né? A gente tem que fazer um movimento que a relação de classe, ela existe e a relação de poder é imposta. O serviço social não fazia essa leitura. Ela ia lá, por exemplo, ela atendia as famílias. Ela chegava numa casa, né, com a mãe, com o pai, com os filhos, ela ia ensinar aquela mulher a educar os filhos, ela ia ensinar aquela mulher a ser paciente, ela ia ensinar aquela mulher a respeitar a madame, ela ia ensinar aquela mulher a limpar o bumbum do filho dela. Era essa a relação assistencialista. Mas também, assim, recuperando o passado, clientelista também, porque fazia-se, e até hoje ainda se faz uso, claro que em proporções menores, mas a gente vê fazer o uso mesmo das políticas públicas, né, de assistência social, ou de uma ONG, ou de um político individual, utilizar dessa assistência às pessoas de forma clientelista. Ela existe sim. Veja, que era muito mais forte nesse período. Naquele momento era muito mais forte. O serviço social, ele teve seus altos e baixos, né? Ele trabalhava como favor, ele trabalhava como nessa lógica de ser clientelista mesmo. Ele trabalhava na lógica de não discutir as relações, o poder de classe. O serviço social passou por isso. Com essa mudança que teve do serviço social, a gente ocupou muitos profissionais, muitas políticas públicas, né? Como eu falei, a habitação, a assistência, a educação, eu o serviço diria que social. vocês viraram uma praguinha dentro desse negócio. Porque não tem nada sem assistência social. Na educação a gente está entrando agora. Pois é, porém o serviço social é uma profissão que ela está dentro das relações sociais. A gente acha que toda assistente social é revolucionária. Não, tem muita assistente social conservadora. Muita assistente social conservadora. Apesar do projeto profissional hoje ser mais de cunho revolucionário, que a gente ainda tem muitas críticas para fazer, mas ele é de cunho revolucionário, mas tem muita assistente social conservadora, que utiliza da sua prática, eu acho que é isso que você queria falar, de forma muito voltada para o clientelismo, para o favor. Não como uma prática revolucionária. É claro que a gente não vai revolucionar o mundo, mas quando eu estou ali com aquela pessoa, com aquela família atendendo, trabalhando, eu tenho que ter na minha fala um cunho, um olhar no horizonte de emancipação. Tem muitos profissionais que fazem o contrário, mas isso é a relação social do mundo, né? O mundo é assim, a relação social é assim. Assistente social não é diferente. Tem assistente social, quando, dependendo do assunto em que aquela mulher vem conversar, ela cria juízo de valor. E a gente não vai para isso, né? Para fazer juízo de valor do que você traz para mim. Tem assistente social que faz. Por exemplo, uma coisa que a gente discute muito no serviço social, que eu acho que, não sei se você vai perguntar, é sobre a questão médico-racial. Tem muitas famílias, muitas mulheres, né, jovens, que vai
para o atendimento do serviço social com uma queixa. Ela não vai chegar lá e falar, eu sofri racismo, porque ela não dá conta de falar isso. Ela vai trazer essa queixa floreada, com muitas dúvidas, com muito medo. Precisa o assistente social, a assistente social, ser sensível e inteligente o suficiente para identificar a situação de racismo ali. E aí, se dentro do serviço social essa discussão ela é recente, não é? Tem muita assistente social que não discute raça, que tem a mesma opinião, infelizmente, do nosso presidente, que não é bom falar o nome, mas dizendo que não existe, que ele não vê cor nas pessoas, ele vê ser humano, né? Ele falou que era daltônico, né? né? Tem que ele ver, né? Mas... Então tem muita assistente social que tem essa percepção. E aí a gente precisa discutir a relação, a construção de classe no Brasil, para que esse assistente social entenda que a maioria da população usuária do seu serviço é negro e negra. E que não dá para fazer um atendimento decente, completo, sem colocar a questão da negritude como centralidade dessa história. E ainda querem tirar essa centralidade e colocam na classe, na pobreza, como se todo negro, toda negra é natural que seja pobre. Exatamente. Né? Naturaliza a coisa. Não tem problema porque assim, sempre foi assim será, tá tudo ótimo. Para que mexer nisso, né? É tão natural, as pessoas não... É tão naturalizado que as pessoas, os profissionais, os trabalhadores e mesmo os assistidos, né, os usuários dos serviços, os trabalhadores nas empresas, né, ou numa fundação casa ou num presídio, é tão natural que as pessoas estejam acomodadas com aquela situação, assim, é assim mesmo. Né, assim, as pessoas não conseguem enxergar que tem uma desigualdade impetrada pelo capitalismo, pelo sistema capitalista, mas que ela não necessariamente tem que fazer que todos os negros sejam pobres e todas as negras pobres e fora dos espaços de poder, não é? A questão de discutir raça no Brasil ela é muito complicada. E porque ela é complicada porque existe uma negação. Primeiro, não tem a questão de eu vou pensar, eu vou olhar. Tem a negação. Depois da negação, quando eu sou provocada, eu vou começar a olhar. Mas a primeira coisa, assim, olha, quando você discute em todos os espaços que você vai, né? A gente, por exemplo, assistente social, a gente trabalha muito com a construção, a gente trabalha na aplicação da política pública, no dia a dia ali na base, mas a gente trabalha com a construção da política pública. Não é menos difícil discutir questão racial com os gestores. Eu sempre falo que é muito mais fácil você trabalhar na ponta com as famílias, com as mulheres, com os jovens, com os homens, sobre questão racial do que com os gestores. Porque os gestores, eles são, além de eles já dizer não existe o racismo, não é? Ele naturaliza a condição de sofrimento do racismo. Então, não existe. Para que discutir? E quando você vai discutir com a população, você leva a temática e a população vai construindo. Quando você vai discutir com os gestores, com quem manda na verdade, você desgasta muito, porque tem um processo de convencimento, tem um processo de achar que a gente não tem tempo para isso, tem um processo de achar que não é aqui. Para que assistência social? Para que na saúde vai falar de racismo? Aqui a gente atende todo mundo. Vai falar de racismo lá na Secretaria de Igualdade Racial, naquela caixinha. Aqui não precisa. Como que a construção para a implantação da política pública não precisasse pensar em quem é essa população que eu vou atender e qual é o viés de raça que acontece ali. Por exemplo, só para dar um exemplo, eu trabalho na Secretaria de Habitação do município de Guarulhos. Lá nunca se discutiu, apesar de ter uma coordenadoria há mais de 16 anos da igualdade racial, na secretaria que eu trabalho nunca discutiu a questão de raça. Aí eu cheguei lá, né? Eu falei, vamos começar a conversar. E antes de falar com a população, você precisa falar com os gestores. Eu vou fazer 2 anos, estou com 1 ano e meio lá,
a gente começou a colocar na ficha de atendimento à população o quesito raça-cor, que não era colocado. Numa comunidade muito pequena do programa Minha Casa Minha Vida, 70% das pessoas beneficiárias do programa Minha Casa Minha Vida naquela comunidade é de negro e pardo. Como é que eu não vou discutir questão racial dentro dessa política habitacional? E não é só discutir com a população, é discutir com gestores no sentido de pensar a qualidade da política de habitação que está sendo aplicada. Eu preciso pensar na qualidade, não é só colocar o Minha Casa Minha Vida lá a torto e a direito. É qual é a qualidade no sentido de onde que esse bairro está implantado, esse empreendimento, que sempre é na periferia. Quais as outras políticas públicas que estão ali por perto, não é? A questão da violência para os jovens, a qualidade de vida, transporte. Geralmente as famílias moram numa favela, numa comunidade, eu gosto de falar favela, e vai para outro. Como que é essa mudança para chegar lá, essa adaptação? A gente que compra a nossa casa ou paga o nosso aluguel, a gente cria vínculo e vai morar onde a gente quer. O pobre não pode fazer isso. Vai morar aonde é encaminhado. Onde dá. Começa a questão de identificar com o bairro, da criança ter que sair da escola. E isso é a população negra. Então a gente precisa pensar nas políticas públicas com esse olhar. Sempre que a gente mexe você está lá, habitação, né? Mas com certeza uma assistente social na saúde, num presídio, vai sempre ter que lidar com a estrutura. Né? Se quiser mudar algo e não individualizar o atendimento àquele momento, aquela pessoa, aquela família, aquela situação menor, que é importante, né? Mas se a gente não faz o link com a transformação, não transforma. Todos os passos do serviço social é fundamental para o resultado do trabalho. Assim. Aquele momento que você está conversando com aquela pessoa naquela dor é fundamental. Mas você, enquanto profissional, aí você trouxe um ponto bem importante, que é a questão da estrutura. É insano qualquer profissional e assistente social estar nesse meio de fazer uma atuação que seja, consiga atender, enxergar a demanda sem olhar a estrutura, sem olhar a história, sem olhar a conjuntura. Eu não posso pensar na violência doméstica, por exemplo, achando que é só essa mulher, é só ela. Ela é resultado de um processo. Ela está inserida num processo social machista, capitalista. Eu preciso pensar nisso, porque senão é muito fácil eu eliminar essa mulher. Eu tenho uma professora de ética no serviço social que eu gostei. Uma das primeiras aulas que a gente trabalhou com ela, que ela dava ética, ela falou assim... Esse ditado de falar assim, a minha liberdade, a sua liberdade começa onde a minha termina, é isso que fala? Ela é muito bárbara, porque se eu tenho condições, eu quero ampliar a minha liberdade. Então eu posso te eliminar. Não tira de ninguém, né? Não precisa tirar de ninguém. Não, mas a ideia é assim, a liberdade ela é construída mutuamente. Porque assim, se começa a sua e termina a minha, ou começa a minha e termina a sua, se eu quero ampliar a minha liberdade, eu te elimino. Sim. Né? Então é isso que a gente precisa pensar. Ninguém é livre. As políticas públicas precisam ter esse olhar da história do Brasil, né? Das condições em que ela está acontecendo. E ela muda de lugar para lugar. Assim. É claro que a política pública ela é única, mas do jeito que ela acontece em cada lugar é diferente. Eu já trabalhei na assistência, eu trabalhei na habitação, eu trabalhei na saúde, né? Eu já trabalhei em São Paulo, eu trabalho hoje em Guarulhos. Se eu não reconhecer a história do Brasil, depois da história local, né? A história do município, o projeto de governo, não tem como eu fazer uma ação profissional que dê resultado. E o nosso objetivo não é pagar fogo. Nosso objetivo enquanto profissional é uma construção coletiva, inclusive, que acho bem importante, ouvindo o usuário, porque a gente tem uma mania, assistente social tem essa mania, e eu acho que os outros profissionais não é diferente, de achar que eu sou profissional e eu tenho a verdade. Eu sou profissional, eu sei o que é bom para o outro, para outra pessoa.
Profissional, um dos instrumentos do trabalho do assistente social é escutar. Enquanto eu não escuto, eu não consigo fazer uma ação. Eu preciso escutar. E escutar é escutar com todos os sentidos. Eu não posso escutar o que eu quero. Eu tenho que escutar a verdade da outra pessoa. E respeitar e concordar mesmo sendo contrário. Sim, porque tem, por exemplo, mulheres conservadoras, com religião ou não, que vai atender mulher que faz aborto. Eu vou falar assim, agora eu vou chamar a polícia. Né? Agora, por essas e outras tantas questões que você está metida num tal grupo de estudos das relações étnico-raciais, né? Porque na prática, quando a gente vai para o negócio, é difícil com população negra, não é? Negra e periférica, mesmo com as mulheres, né? Se a gente for pensar no público LGBT, a juventude, não é? Todo mundo tem um estereótipo, né? Quando chega num balcão, numa antessala, numa sala de espera, vem uma série de coisas. O GERES, né? Que é o grupo de estudos das relações étnico-raciais que você participa, atua, é um grupo de estudos. A gente O que faz? Como é que vocês enfrentam isso, o racismo no serviço social? O que vocês têm feito? A gente pronuncia GERES, assim, GERES. para todo mundo entender do que se fala. O GERES, ele nasceu em 2009. É interessante que quando a gente ouve essas falas de falar assim, nossos passos vêm de longe, a gente não vem sozinha, isso está muito tem introjetado na nós. A gente fala a nossa verdade, a gente fala o que a gente convive no dia a dia. Como eu falei, na minha faculdade, a questão racial não era muito discutida. E aí a gente, junto com aquela professora, fez aquele núcleo lá, de discutir classe, gênero e raça. Quando eu terminei, eu comecei a participar do Conselho de Serviço Social, que é o CRES. Lá também a gente começou um núcleo de questão racial. Não deu muito certo. Mas aí a gente começa no nosso trabalho, no samba, nos passeios, conversar com os nossos iguais. Você é assistente social, o que você faz, onde trabalha, pega o telefone, e a gente começa assim. E aí, quando a gente percebeu, a gente tinha um grupo de assistentes sociais negras, amigas, que tinha toda essa mesma questão com o serviço social. E aí? Né? A questão racial no serviço social, onde que está? Não foi a gente que implantou essa discussão dentro do serviço social. Por quê? Porque tem muitos assistentes sociais muito antes da gente que, a seu modo, já fazia alguma coisa. Por exemplo, Dona Ivone Lara, assistente social, lá onde ela estava trabalhando, né, nas condições dela, para a realidade dela, ela já discutia a questão racial. Benedita da Silva, também assistente social, né, já discutia as questões, né. Nós temos Elizabeth Pinto, lá aqui em São Paulo, nós temos Maria Inês em Salvador. Então, tem muita gente que já discutia. O GERES é o primeiro grupo que se formou no Brasil, porque eles discutiam, se reuniam, mas não tinha um grupo. Só para lembrar mais o nome, Matilde Ribeiro, sim, a Matilde já foi várias vezes no GERES com a gente, né? E aí a gente falou, vamos então fazer esse grupo, né, pra gente começar a discutir entre nós. E para nossa surpresa, esse grupo teve muita aceitação, porque as pessoas começaram a nos procurar de todas as formas. Universidade, né, alunos para TCCs, para de mestrado, doutorados, pedir temas, a gente faz vários seminários, encontros. No início a gente encontrava mensalmente e depois a gente tinha atividades grandes, né? Agora a gente não está encontrando mensalmente ao vivo, mas a gente está indo. A gente tem um blog, a gente tem os canais, né, YouTube, Facebook e Instagram. E a nossa proposta era essa, discutir as questões étnico-racial dentro do serviço social. Porque a gente sempre discutiu de maneira transversal. E outra coisa também que a gente percebia era quando os alunos e alunas de serviço social queriam fazer os seus trabalhos de TCCs e teses sobre a temática. Aí os professores falavam, eu não sei, aqui a gente não discute, aqui não dá conta, aqui não dá conta. Então a gente falou assim, a gente não vai dar conta de tudo, mas a gente vai ser esse espaço de apoio. E a gente é esse espaço de apoio. Né? Então o GERES é esse espaço, né, de discussão.
E vai crescendo, e as necessidades vão surgindo. Agora, por exemplo, nas eleições, né, a gente decidiu fazer live com candidatos e candidatas negras, negros, indígenas, para onde esses candidatos pudessem colocar as suas propostas e pedir voto. Né? E a gente pediu muito voto para os nossos companheiros, as nossas companheiras, no sentido de fazer uma posição, né? A gente vai fazer campanha, a gente vai eleger, a gente vai votar em mulheres, negros, negras, trans, indígenas. O serviço social, o GERES teve esse compromisso que pra gente foi muito vitorioso, assim. A gente teve, das pessoas que a gente entrevistou, duas pessoas ganharam, né? Candidaturas coletivas. Então isso pra gente foi muito bom. Resultados, né? Muitos resultados. Impactos. Que bom. Vamos de música por enquanto? Vou tomar uma aguinha. Olha lá, eu separei as músicas hoje. A gente começou com o Samba pra Salvador, da Ivone Lara. Agora a gente vai ouvir Sina de Caboclo, composição e interpretação do João do Vale, o grande João do Vale, do álbum João do Vale, o Poeta do Povo, de 1965. Olha lá. Ele falando do que a gente conhece como êxodo rural, assim, a questão do plantar e colher, quem planta, quem colhe, né? E a segunda música é uma bastante conhecida, Virada, interpretação da Beth Carvalho, composição de Noca da Portela e Gilberto. O álbum Na Fonte, da Beth Carvalho, de 1981. Outro tema também que tá na hora, né, gente? Estamos virando, eu acho. Sim. Eu acho que toda essa situação que nós estamos vivendo, né, de os casos que a gente viu e tem visto todos os dias no noticiário de morte, né, de assassinatos, de crimes de racismo, a gente provocou também isso, com a nossa luta. Né? Os racistas saíram do armário e nós estamos na rua, não vamos sair na rua. E é bom que saia, né? É bom que saia. Sabe porque tá brigando de porque a gente não vai, não é mais aquela questão de como é que eu vou falar? Tá escancarado, né? Eu acho que o passo é continuar adiante. E uma coisa que a gente deve se perguntar é se a gente está preparado, né? Se não está, se prepara, porque não vai ser fácil esse Brasil daqui para frente. Não está sendo, nunca foi, né? Para um grupo dessa população. Não vai ser fácil para todo mundo, inclusive para a América Latina e para o mundo, porque o Brasil é um exemplo para o mundo. A gente tem medo, mas a gente não vai desistir, porque desistir não é opção, né? Desistir não é opção. A gente tem medo porque as nossas vidas estão em risco, né? A gente perde vidas, né? Mas a gente não vai desistir. Ontem eu estava assistindo uma live que a pessoa falou assim, olha, a nossa opção única é todas juntas. Não tem outra opção. Sim. Né? Vamos lá com o João do Vale e a Beth Carvalho. Se eu falar Tá aberto? Você quer que eu feche o Facebook e a gente retorna depois? Não sei. É o microfone. Esse microfone aqui, ele não desliga. Eu posso tirar.
Mara, volta, que aqui eu não voltei. Tá bom. Agora sim, ó, já. Voltamos com o programa Nossa História com Maraísa Almeida. Acabamos de ouvir Sina de Caboclo, interpretação e composição do João do Vale, e Virada, interpretação de Beth Carvalho, composição de Noca da Portela e Gilbert. Hoje estamos aqui conversando, essas músicas têm a ver com o nosso tema de hoje, que é enfrentamento ao racismo na área da segurança. Estamos falando aqui no intervalo de segurança, né, de morte, de assassinato, na verdade, enfrentamento ao racismo na área da assistência social com a Augusta Santo, do Grupo de Estudos das Relações Étnico-Raciais no Serviço Social. A gente terminou o primeiro bloco falando desse grupo, né, das ações dele, do Gerés, e continuando a nossa conversa, queria falar um pouco, saber de você, na tua avaliação, quais são as ações de enfrentamento ao racismo que você considera da tua experiência, do Gerés, por onde você andou pela vida hoje, e inclusive pensando no coronavírus e o quadro político que a gente tem, quais são as ações de enfrentamento ao racismo na assistência social que a gente tem prioritárias para você, na tua opinião? Uhum. Antes eu quero só falar da primeira música que... Sim. Rápido, só um comentário. Quando você falou da questão do êxito rural, né, que a música fala, isso tem muito a ver com a gente e comigo pessoalmente, porque no década de 80, né, para São Paulo, para a região da ABC, veio muito nordestino. Sim. E a gente não veio, os nordestinos não vieram para cá simplesmente por uma vontade de mudança, ainda que seja legítimo. Mas essas vindas para cá foi por conta do êxodo rural. E por que êxodo rural? Porque lá, quando eles vieram para cá, porque lá estava acontecendo uma guerra, né? A guerra da grilagem da terra. E a gente vê que quando a gente volta para lá, ou quando a gente está aqui conversando, inclusive com famílias que a gente atende no serviço social, são sempre, ou na sua maioria, de origem nordestina. Desenraizados, e resultado desta migração. Então, assim, o cantor e o compositor, ele soube muito bem falar dessa história na música, que eu acho que esse é o papel da arte, do artista, né? Anunciar e denunciar, e ele fez isso muito bem. Sim. E aí, quando a gente fala dos enfrentamentos do racismo, eu acho, né, que a gente nunca ficou parado, a gente sempre enfrentou o racismo. Desde a senzala, desde os mucambos, desde o navio negreiro, a gente sempre enfrentou. Obviamente que a gente não enfrenta do mesmo jeito, porque o enfrentamento do racismo, ele acompanha a dinâmica da sociedade. Hoje em dia, por exemplo, na época da escravidão, o enfrentamento do racismo era a fuga para os quilombos e a formação de quilombo. O enfrentamento do racismo as mulheres têm um papel muito importante nisso, era sua casa transformar num espaço de abrigo para tanto desabrigado. Hoje, um dos recursos que a gente faz para o enfrentamento do racismo é a internet, precisa ser. E para o serviço social isso não é diferente. A gente não vai inventar uma forma, um modo diferente de enfrentamento do racismo. E outra coisa, qualquer movimento, e o serviço social não é diferente, que queira discutir questões raciais, uma questão do enfrentamento, de uma nova sociedade, de uma nova postura, de um novo jeito de viver, ele precisa dialogar com o movimento negro. Não dá para fazer isso inventando a roda, né? O movimento negro, ele vem de longe. E falar assim, hoje, olha, a gente vai fazer do nosso jeito, é muito complicado. Eu não estou falando que não tem que existir diversos grupos. Muitas armadilhas. Não, tem muitas armadilhas. A gente pode achar que a gente pode, quando a gente discute questões raciais, tem uma lógica agora de falar da condição humana. Isso é muito perverso, porque a gente não está falando de desumanidade quando a gente discute questão racial. Está incluído toda a condição de vida digna. Mas esse grupo, inclusive grupos de pessoas que a gente acha que está falando a nossa língua. No fundo não está falando a nossa língua, porque fala, vamos só discutir a relação humana. Então, o serviço social, ele precisa, e ele discute hoje, e aí eu quero falar que, por exemplo, não tem só o Gerés de grupo, o Gerés, ainda que foi o primeiro, em vários estados, em outros espaços, tem muitos grupos de serviço social que discutem questão racial,
e está fazendo essa parceria com os movimentos, com os partidos políticos, né? De preferência partidos políticos que tem a ver com a nossa história, que tem a ver com essa posição nossa. Os enfrentamentos primeiro, questionar, quando a gente fala no serviço social, não adianta lutar contra o racismo, tem que ter atitude antirracista. E essa é uma lógica que a gente precisa defender e construir. Porque, assim, quando a gente luta contra o racismo, parece que é uma ação só do negro e da negra. Quando a gente tem uma postura antirracista, a gente não está falando só de negro, a gente está falando de todo mundo. E a gente tem que colocar na nossa cabeça também que o racismo não é uma questão do negro, é questão de branco. O racista não são os negros. Não é a gente que constrói o racismo. A gente luta e vive e caminha contra o racismo. Mas quem constrói o racismo é o branco. A nossa existência já caminha. A nossa posição, eu gosto muito de uma fala de Milton Santos, que ele fala que a minha condição física já é uma manifestação da minha identidade de luta e racial. Que é fato isso, né? Mas precisa que essa luta seja construída pela sociedade brasileira. Obviamente que nós temos bagagem para dizer e conduzir essa luta, nós temos bagagem histórica, social para isso, mas não pode ser só dos negros, precisa ser da sociedade brasileira, porque a gente não dá conta. Tem um escritor, Ramati Jassina, não sei se vocês conhecem. Já esteve aqui. Sim. Eu gosto muito do livro dele, que ele fala assim: quando a sociedade brasileira diz que os negros ficaram à própria sorte depois da escravatura, ele fala que isso é uma grande mentira. Porque se tivesse nos deixado a própria sorte, a gente teria vencido, e muito bem, porque a gente já fez isso, a gente fazia isso a vida inteira. Era assim na África, foi assim na travessia, foi aqui na condição de escravo. A gente, com a nossa sorte, com a nossa própria luta, a gente resistiu. Então, houve um projeto de sociedade para atrapalhar a nossa própria sorte. De extinção mesmo. Não é? Ele mexeu na nossa própria sorte. Não nos deixou a própria sorte, porque senão a gente estaria muito diferente hoje. Sim, foi construída essa exclusão, esse extermínio e colocado em prática por omissão e um por ação. Projeto, né? Todo mundo fala isso. A gente precisa saber, foi um projeto político, social. Em plena vigência. Em plena vigência. Ele começou muito arquitetado na época da migração europeia, mas ele se aperfeiçoou a cada dia, a ponto de nos colocar em dúvida, será mesmo que existe racismo? Não, eu vejo muitos companheiros, parentes, meus amigas, negros que falam, será ser mesmo? Tá tão bonita a outra voz. Se você ouviu o que o vice-presidente falou, se você não tem uma construção muito bem feita, você fica em dúvida. Porque ele fala muito bonito, não é? Muito sedutor. A voz do opressor, ela é muito sedutora para alguns ouvidos. Até por conta, né, que o nosso sofrimento é tão grande que às vezes dá uma fuga, parece que ajuda, né? A gente sofre muito. Não, a nossa forma de existir, de resistir, se você olhar a arte, né, a produção cultural desse povo, né, do nosso povo, com base africana, é isso. A gente explode de um jeito, a gente explode na avenida, explode no hip hop, no congado, na folia de reis, no carnaval de Salvador, explode, né, num bloco de trabalhadores e pacientes da saúde mental, explode escrevendo, né? Colocando as nossas histórias nos contos, nas poesias. É assim que a gente existe, né? E ganha sopros de vida, né? Ganha energia para o dia seguinte. Chica Xavier, um dia numa comemoração de aniversário da quase ex-extinta Fundação Palmares. Tá na UTI. Foi o dia que ela tá em observação, assim. UTI, assim, olha pra lá. Numa dessas comemorações de aniversário da Palmares lá em Brasília, Chica Xavier estava no auditório, né, sentada,
E as apresentações culturais e tal, e alguém, quando anunciaram, ela estava já debilitada e tal, e para ela não ter que descer, o pessoal anunciou, botou a luz em cima dela e tal, ela fez uma fala e ela disse assim, olha, só a arte é capaz de contar a nossa história. E aí você pode interpretar essa fala dela, ela estava ali no teatro, com apresentações e tal, mas assim, eu fico olhando, né, a nossa história enquanto povo, né, e olhando o continente africano, as coisas que nós passamos e estamos passando, né, e o que a gente criou culturalmente, de jeito de ser, né, jeito de viver, jeito de lidar com essas adversidades todas, com o extermínio, só a arte, é arte. E a arte fica, né? E a gente, aqui no Brasil, o estrangeiro consegue perceber quando vem aqui no Brasil que tem um negócio esquisito. Ele fala esquisito, ela fala esquisito. Não sei explicar. Aí que você começa a conversar. Mas não tem na minha terra. Vamos ali, não sei o que. Vamos ali, não sei. Você vai levando a pessoa, e ela vai, né? Ela vai captando algo diferente que ela leva para a vida e vai assim, não, aqui tem uma coisa diferente. Tem um negócio diferente. Essa fala da Chica era bem interessante porque assim, tem a arte, né, oficial, cultural, que é muito forte, mas tudo que a gente faz, e isso é uma estratégia nossa, inclusive de existência, né, de existir, é que a gente põe uma doçura em tudo, a gente põe uma arte em tudo, a gente quase põe uma delícia em tudo, né? Isso é bem interessante. Na minha profissão, né, quando a gente vai atender uma família, quando a gente vai fazer grupo, né, grupo de famílias, grupo de mulheres, né, a gente não vai só enquanto profissional, a gente vai com manejo, e isso é arte. A gente vai com outro manejo de escutar, com outra proposta. Ainda que a gente fale assim, eu vou discutir tal tema, não entra o racismo, não entra a questão racial, mas o jeito de a gente abordar, isso também é arte. Né? Isso marca muito, porque uma coisa é você atender uma família, fazer um grupo e usar a estratégia do dominador, a ordem, né, a caneta. Outra coisa é você fazer um grupo usando a arte, uma música, né, o corpo, a expressão, a alegria ou a lágrima, né, ou a tristeza. Isso é arte e isso deixa a mensagem. Isso que a gente precisa. Porque a gente criou essas estratégias, além de sobreviver, de passar a mensagem e de eternizar essa mensagem. E isso é, sim, enfrentamento do racismo. O jeito de lidar com a coisa. Quando as mulheres negras, do jeito que elas cuidam dos seus filhos, protegem os seus filhos, né? Os nossos filhos. Isso é uma arte, porque a gente educa de uma maneira diferente, educa para a vida, educa para o outro. Isso também é arte. Do jeito que a minha mãe, analfabeta, do jeito que ela nos educou, nenhuma professora vai fazer igual. Porque ela usou a estratégia que vem da história, que vem das raízes dela. Isso é uma maneira. Porque ficou com e isso está em mim. Quando eu vou escrever uma poesia, escrever um conto, eu não me resgato, né? Eu não me coloco simplesmente onde eu estou hoje. Eu busco, eu vou atrás daquela informação. Eu gosto muito de escrever coisa do Nordeste, né? E isso está muito presente na gente. Todo caso que você coloca uma pitada de eu ouvir dizer, de lenda, né? De acontecer um dia. Isso é arte, porque a nossa arte ela não era só escrita. Aliás, ela é muito recente escrita, né? Ela era muito corpo, era muito fala, era muito diálogo. E isso é forma de enfrentamento do racismo. Quando você fala dessa questão desse enfrentamento, quando eu chego lá no meu serviço e eu não me aquieto, dizendo assim, aqui tá bom, eu vou segurar o meu, não é? Que eu poderia muito bem fazer isso. Não, aqui não tá bom, não vou só segurar o meu, porque assim, eu tenho, mas tem muita gente que não tem, então vamos discutir raça, vamos discutir classe, vamos discutir racismo. Essa é a maneira de enfrentamento do racismo. Eu penso que é uma categoria feminina, né? É uma categoria majoritariamente feminina.
vamos chutar assim, uns 80% Eu acho. de assistentes sociais no Brasil. E outra Acho que coisa, não- além de feminina, enegrecida. Sim, Nas e, últimas décadas, eu acho que mais de 50% dos profissionais são negros. e sempre que isso acontece, vamos falar um pouco das condições de trabalho. Eu acho que não seria justo a gente sair daqui sem falar disso, né? Sim. Porque eu já trabalhei em espaços públicos, né? Aqui na Prefeitura de Santo André, em Brasília, nos ministérios e tal. As condições de trabalho de assistentes sociais têm sido... A demanda só cresce. Embora eu, como socióloga, olho para... Só pede assistente social nos concursos públicos, né? Mas, assim, parece que não tem fim isso, né? Assim, E a gente ainda reclama de vaga. Não, vai encher de assistente social, o negócio não resolve, o que acontece? E elas estão reclamando, com razão, Com né? razão. Com razão, porque a exigência, a conjuntura, a estrutura, tem exigido muito mais, né? E a gente mesmo se exigiu, elas próprias, a categoria se exige mais do que fazer só cumprir a jornada de trabalho, né? Tem ganhos, acho que o ganho pela jornada de 6 horas foi importante. Agora, as condições de trabalho dessas pessoas, desses profissionais, trabalhadores, não está legal, né? Quando eu falei no início que o serviço social teve uma mudança, né, passou das madames, né, das senhoras, né, da sociedade para o povão, passou em todos os sentidos. Ela não passou só esse pessoal trabalhar com a população. A população tornou-se profissional, não é? É uma categoria profissional que atende muita necessidade de quem quer fazer um curso superior e não tem condições de bancar uma faculdade, por exemplo, de medicina, vai para áreas de humanas, obviamente, e vai também para o serviço social, né? Então, assim, o profissional mudou a categoria, mudou a cor da pele, mudou a classe desse profissional. Serviço social abarcou muito e isso foi muito bom para a profissão, abriu as portas para todo mundo que quisesse fazer um curso de serviço social pudesse fazer. Isso é um fato. Um outro fato, quando a gente saiu lá de ser madame, a gente passou de ser madame para ser trabalhadora. A gente é trabalhadora. A gente trabalha com a classe trabalhadora e a gente é trabalhadora. Ou seja, a gente está junto. E a gente passa os mesmos sofrimentos, muitas vezes, das pessoas que a gente atende. Obviamente que, na maioria das vezes, a gente atende trabalhador que está desempregado. Principalmente na assistência, né? Agora, se eu vou trabalhar na saúde, por exemplo, são trabalhadores que vão para lá, que ganham o mesmo salário que eu, que ganha mais que eu, que tem a mesma relação. Isso quer dizer que o profissional de serviço social está na classe trabalhadora e passa por todas as dificuldades que um trabalhador comum passa, inclusive de ganhar pouco, inclusive de ficar desempregado, porque o profissional de serviço social que não está no serviço público, a relação de trabalhador dele com o empregador é muito delicada, não é? Inclusive de sofrer os assédios moral, sexual e racismo. O assistente social está nessa condição. Inclusive, por exemplo, tem profissionais aí que trabalham, né, em lugares que pagam muitíssimo pouco, que precisam de cesta básica para ajudar na renda, na sua sobrevivência. Então, essa é a nossa condição. Tem, obviamente, trabalhadores de serviço social que está mais, depende de onde você trabalha, tem a sua condição mais tranquila, mas isso não nos coloca nunca na condição, né, do empregador. A gente é sempre trabalhador. E dentro dessa leva, tem os profissionais negros e indígenas que estão num patamar diferente. Se você é um profissional, né, de classe média, branco, que fez o curso de serviço social e teve condições de aplicar, de estudar mais, né, de fazer um mestrado, doutorado, você está numa condição diferente. Se você é só um assistente social que conseguiu fazer a faculdade, teve que passar 10 anos pagando a universidade, é outra história. A
sua vida para engrenar demora muito. Eu lembro de uma época que eu trabalhei no Hospital Geral Tapicerica da Serra. Olha as minhas andanças. E lá eram 6 assistentes sociais. E a gente, naquela época, estava discutindo cotas, né? Cotas raciais nos espaços. E uma das colegas falou assim, contrária às cotas, assistentes sociais contrárias às cotas, falou assim, Augusta, você não acha que isso é muito injusto falar de cota? Porque olha aqui, nós somos 6. Você não ganha menos que a gente. A gente ganha igual. Eu falei, então vamos colocar os pratos na mesa, né? Se você ficar desempregada hoje, você tem casa para morar no período de um ano? Tenho. Eu não tenho. Eu moro de aluguel. Se eu ficar desempregada, eu posso ir para rua. O seu salário é só para você, ou você e seu filho? É. O meu não. O meu salário é para eu, meu filho, minha mãe, meus irmãos. Se brincar, meus avós. Então a gente não ganha igual, não é? Porque o salário, ele não é, para nós negros, o salário não é o seu. O salário é nosso. Nós somos uma família muito ampliada. Principalmente das mulheres. Principalmente das mulheres, né? As mulheres não cuidam só dos seus filhos. Porque, ó, eu, na minha família, fui a primeira a fazer um curso superior. Obviamente, o meu salário aumentou. Em comparação aos meus irmãos. Você acha que eu não vou olhar para os meus irmãos, meus pais? É claro que eu vou. E isso é só Augusta? Não, isso é todas nós, mulheres. Ontem na live que eu estava assistindo, até naquele canal Pensar Africanamente, sim. Eles falaram bem interessante, falaram assim, os nossos salários, os ricos têm um salário de 10 mil, para cada um da família tem um salário de 10 mil. E a gente, quando tem alguém na família com esse salário, a gente pensa a geração inteira. E é da nossa construção social e racial, de pensar na construção inteira. Então, nós, assistentes sociais, enquanto trabalhadores, estamos nessa condição, não é? De ter salários baixíssimos. Eu gosto muito de dar meu exemplo. Eu sou funcionária pública de Guarulhos, a categoria de serviço social lá em Guarulhos, ainda que a gente tenha um emprego fixo, é o menor salário do município. Com todo respeito às faxineiras, que também precisam de um trabalho, mas elas ganham igual a gente. Então, essa é a nossa relação, a nossa condição de trabalho é muito. A gente conhece companheiros e companheiras que trabalham em ONGs, que é necessário, que é fundamental, mas pagam muito ruim os profissionais. Sim. A ponto de eu tenho ONG que paga o salário e não paga o transporte. Imagina você tirar do seu dinheiro o transporte. Sim. A luta continua, né, Augusta? Mas não pode parar nem. Eu gosto tava hoje, né, vendo no Facebook aquela fala da Conceição Evaristo, que ele fala assim, eles combinaram de nos matar e a gente combina de não morrer. E não morrer é isso, né? É um alimentar o outro na medida do possível. E sempre. Pois é, o nosso tempo está esgotado. Foi bom falar contigo, viu, Augusta? Conhecer o Jair, saber da existência desse grupo. Também na pesquisa vi que o Conselho Federal, os conselhos regionais fizeram uma campanha, né, de assistência social no combate ao racismo por 2 anos. Vi lá o saldo, né, os resultados. Acho que isso é importante, o envolvimento das áreas, né, dos grupos que representam a categoria, sindicatos, associações, os conselhos. Queria que você deixasse um último recado. Eu vi aí que você trouxe livros pra gente. Trouxe. Porque, assim, quando você se apresentou, você não falou muito dessa... Eu disse que você é escritora, poetisa, né? Mas, né, a hora é agora. E trouxe 2 livros que eu faço parte, que é coletânea, né? Sim. É um livro de poesia que se chama Corações Inquietos, que é de uma editora Nova Praxis, lá do Sul. Vai sair, esse é o primeiro livro, vai sair agora em dezembro, o segundo livro já está prontinho, vai sair. E os Cadernos Negros, número 42, né, que eu também fiz parte aqui com um conto, e que está concorrendo o Prêmio Jabuti. Né? Foi indicado ao Prêmio Jabuti, aí eu fiquei mega feliz. Estamos aqui, depois vocês contribuem. Mas eu tenho ainda um minutinho só para falar da campanha, eu acho bem importante. Fruto de todos esses movimentos que cada pessoa faz, que cada grupo faz no serviço social, né? O Gerés, lá na Bahia, aqui no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, a gente provocou essa postura do Conselho Cefes-Cresce, que é o federal e os regionais. A gente provocou. A gente também tem muitas conselheiras negras militantes que estão ocupando esses espaços.
Eu Aí, reparei. Reparou, né? E aí foi lançada essa campanha, né, de combate ao racismo, porque o Conjunto Defesa Cresce faz, a cada 2 anos, elege um tema e faz uma campanha. O que a gente propôs? Para essa campanha permanente, que ela não precisa finalizar. Aqui em São Paulo, eu gostei muito de como foi, o grupo continua, eu fiz parte dessa construção, né? E o grupo continua com diversas atividades, né? Agora online, seminários, né? Vídeos falando das nossas guerreiras. O Gerés também, quando foi agora em agosto, nós fizemos um sarau em homenagem às assistentes sociais que faleceram e que tiveram grande importância dentro da profissão. E a gente homenageou também a Dona Ivone Lara. Um sarau online, que depois vocês podem ver no Facebook, né? Foi muito emocionante. Que bom. Obrigada pelo convite, né? Obrigada mesmo. Ela está doando os livros para Zoom. Assim que a gente puder reunir povo, né? Ou ter um lugar onde as pessoas possam passar, retirar, né? Que funcione 24 horas por dia, de preferência. A gente sorteia ou faz uma atividade aqui. Tá aqui em boas mãos. A gente agradece, viu? Vamos terminando. A última música é Chico Brito, interpretada por Paulinho da Viola, mas a composição é de Wilson Batista e Afonso Teixeira, do álbum Zumbido, de 1979, que é o Chico Brito trazido, né, pelo morro nas mãos do Pestana, com mais um processo, mais uma história. E aí tem toda uma filosofia lá que o Chico Brito diz e que tem muito a ver com o tema que nós tratamos hoje. Próxima segunda-feira, gente, é dia 30, estaremos de volta. O tema será um sistema único de saúde, tá? Esse sistema que eu entendo que é um sistema de enfrentamento ao racismo também, né? É um sistema, quando a gente conhece o que é, o que funciona, o papel dele, em que contexto ele foi criado e ele atua, e como ele tá vivo por militância das pessoas, né? A gente entende que é, sim, uma política de enfrentamento ao racismo. Quem vai estar aqui com a gente é Ana Carolina Gaites, que é enfermeira e trabalhadora do SUS aqui em Santo André. E vamos lá, é mais um tema importante para a nossa existência, para o nosso dia a dia, para a nossa vida, inclusive com o retorno aí da Covid, né? Todo vapor. E vamos lá. Boa semana para nós, um abraço e até segunda com o SUS. E ficamos aí ouvindo Paulinho da Viola com esse Chico Brito. Até. Tchau, gente. Boa tarde. E eu chorando, eu sou chorona, gente. Choro. Eu chorava, ultimamente eu não tenho chorado muito, faço não, mas... Vou encerrar aqui.